Perdão, pessoas, eu fui interrompida por uma ligação e acabou derrubando aqui a gravação de nossa análise. Vejam, essa questão 10 trata desse cartaz aqui, ó, que apresenta: conto de fadas moderno não tem mais fadas, mas consultoras do Boticário. E aqui toda uma linguagem poética, porque a função poética trabalha com justamente o modo como você apresenta o texto. Então, a questão estrutural, as terminologias, enfim. Esse cartaz, ele tem basicamente duas funções envolvidas, que é a função poética, que é o como se constrói, e a função apelativa, porque a intenção é vender. Aí ele coloca as alternativas. O objetivo principal do texto, qual é o objetivo do cartaz? É definir o papel das fadas e das consultoras nos dias de hoje? Ele diz que não tem mais fada. É explicar o porquê não só de as fadas terem sido substituídas pelas consultoras, como também o grande perigo para as princesas não ser mais comer maçãs envenenadas, mas sim usar produtos de má qualidade. Nem apresenta a questão de produtos de má qualidade. Então, não, a intenção não é explicar. A intenção é discutir como os contos de fadas são vistos hoje? Não, a função é poética e apelativa, não é argumentativo o texto, tá? Discutir porque hoje em dia o papel das fadas é a mesma coisa, o discutir não cabe. E aí você tem que influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam adesão ao consumo, porque é uma campanha publicitária, tem realmente esse olhar. Questão 11. Na questão 11, nós temos aqui a letra A, é o nosso gabarito, analise as afirmações a seguir, classifica-se o período conto de fadas modernos não tem fadas, mas consultoras do Boticário, como um período composto mesmo, e é composto por coordenação. Eu tenho aqui a conjunção mais, que é uma conjunção aditiva, e existe o termo tem implícito. Então, eu tenho duas informações. Eu não vejo o verbo, eu percebo o verbo. Oração é quando você consegue reconhecer um verbo na estrutura, entendeu? Então, você tem um período composto e essa relação de composição pode ser por coordenação ou subordinação, no caso, por coordenação adversativa. Essa aí está verdadeira. O uso da conjunção mais tem como efeito de sentido que os dois aspectos apresentados, antigamente os contos de fada tinham fadas, odiernamente os contos de fada têm consultoras, são equitativos no que se refere à sua força argumentativa. Não, são opositivos, tá? Opositores. 3. Tanto a linguagem verbal como a visual desempenham um papel constitutivo na produção de efeitos de sentido. A partir da observação do anúncio, podemos dizer que a composição textual promove o encontro de duas linguagens, indo uma de encontro à outra, de modo a viabilizar duas leituras diferenciadas e distintas, uma da imagem e a outra da palavra. Não vai de encontro, vai ao encontro, porque senão a gente não entenderia o texto, entendeu? Se houvesse uma oposição, se a imagem apresentasse uma coisa e o texto apresentasse outra, essa confusão ela pode ser até intencional, para mostrar a incompatibilidade entre o discurso e a ação. Mas no caso, a imagem e o texto precisam corroborar, tá? Falsa, portanto. No 4, no período conto de fadas moderno, não tem fadas. A ausência do artigo definido o diante do termo em destaque pode se justificar porque se circunscreve o sentido de conto apenas para contos modernos. Não. Contos de fadas, não são os contos de fadas modernos, é contos de fadas de uma forma geral, tá? Então, somente a 1 está correta. Encontramos aqui, para prova discursiva, momento, acho que aqui. Décima segunda questão, o terceiro texto é uma charge também.
A charge também não, texto verbal e não verbal também, né? Porque o outro cartaz, esse é charge. O que era de se esperar, porque ela só de cobra. Uma charge e um cartaz. Sabia que o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo? Se levassem em consideração as postagens que o pessoal faz nas redes sociais, tenho certeza de que seríamos o primeiro. Eita, crítica, não é? Aí coloca a intenção do que é lixo, né? O reconhecimento do que é lixo. 12ª, em relação ao texto, é correto afirmar. Essa questão, você precisa analisar o verbal e o não verbal, tá? Por se tratar de uma charge, tem apenas a função de divertir o leitor. Charge é totalmente argumentativa. É um texto muito argumentativo. Sendo assim, não se rastreia qualquer tipo de comentário. Vou nem continuar. Enaltece o fato de o Brasil ser o quarto. Não enaltece, não é? Indica que isso é negativo. Ele está fazendo uma crítica tanto ao lixo, esse aqui faz uma crítica quanto ao lixo, esse aqui faz uma crítica quanto a um lixo que não é o lixo material. Concebe as redes sociais como espaço mais eficaz para uma campanha de conscientização em relação à produção excessiva de lixo. Não tem nada a ver essa, né, gente? Faz uma crítica às redes sociais em que prevalecem textos sem fundamentos e conteúdos vazios. Isso mesmo, ele está fazendo questionamento do que é lixo. O que é lixo, não é? O lixo é somente o material ou o imaterial, como esse aqui nos aponta também, né, o imaterial. E por causa dessa relação do vazio, do sem fundamento, é que o texto na internet, determinados textos em redes sociais podem ser considerados lixo. Mesmo assim, tendo aqui nosso gabarito, vamos para tem como objetivo principal fazer uma crítica ao consumismo desenfreado da sociedade, o que leva ao uso sem medida dos recursos naturais. Não, ele faz essa crítica, mas é uma crítica periférica essa. A crítica mesmo que ele quer fazer é estabelecer a relação existente entre o conceito de lixo e o que se produz na internet. 13ª questão. Analisa as afirmações a seguir, classificando-as como verdadeiras ou falsas. A forma verbal sabia está no pretérito imperfeito do indicativo. Já no enunciado, havíamos sabido ressentimento de seu comportamento irresponsável nas redes sociais. A forma verbal havíamos sabido está no pretérito imperfeito composto do indicativo. Essa questão é uma questão interessante. E já é a segunda questão com a qual eles trabalham, o conceito de tempo composto. Deixa eu ver se meu aluno acertou essa questão. Vamos ver. O gabarito oficial é o gabarito E. Nossa, é o gabarito E. Não pode ser. Deixa eu ver. É o gabarito E. Não é essa. Mas vamos explicar, não é? Por que não é essa? Ele marcou a primeira como verdadeira. Fez mais ou menos uma alternância, né? Ele marcou a primeira como verdadeira. Mas a primeira, ela é falsa. Por que ela é falsa? Eu sabia realmente é um pretérito imperfeito, que é uma ação que se prolongou durante um tempo e foi interrompida. Se eu disser, eu comia doce, as pessoas me perguntam por que não come mais, alguma coisa aconteceu para eu ter essa ação interrompida. Eu corria na orla, eu encontrava sempre um jeito, indica que não encontra mais um jeito ou que não precisa mais encontrar um jeito. Então, esse sabia, de fato, é um pretérito imperfeito do indicativo. Indicativo é aquele modo da certeza, tá? Mesmo que seja uma certeza condicionada. O havíamos sabido já é um tempo composto. O tempo composto ele é constituído pelo verbo principal aqui, um verbo transitivo direto ou indireto, enfim, mas que esteja no particípio, e o verbo auxiliar, que é o verbo ter ou o verbo haver. Normalmente a gente utiliza o verbo ter, a gente gosta de utilizar o verbo ter. Aí quando a gente encontra uma estrutura como essa, com o verbo haver, a gente acha que existiam. Mas a mesma coisa de tínhamos sabido,
ressentimento de seu comportamento irresponsável nas redes sociais. A forma verbal, havíamos sabido ou tínhamos sabido, está no pretérito imperfeito composto. Não é, né? Ele é mais que perfeito. Eu tinha percebido, eu havia percebido, eu tenho aí um pretérito mais que perfeito. O que é o pretérito mais que perfeito? Vou colocar com uma construção com o verbo ter e num formato de primeira pessoa para vocês entenderem. Eu tinha feito a lista. Significa dizer que depois que eu fiz a lista, alguma coisa aconteceu. Se eu digo, portanto, eu já tinha feito a lista quando você chegou, significa dizer que eu fiz a lista primeiro e você chegou depois. Ou seja, uma ação no passado que foi executada, foi finalizada, e logo depois que ela foi executada e finalizada, aconteceu outra. Então é por isso que a gente chama de mais que perfeito, que é o passado, entendeu? Então isso aqui está falso. Na segunda proposição, ele indica a oração que o Brasil é o quarto país, é ao mesmo tempo subordinada e principal. Isso é possível mesmo de acontecer, tá? Então vocês não podem ficar questionando que não é possível de acontecer. E por isso que o nosso gabarito é o é. Porque aqui está verdadeiro, já que as relações estabelecidas, eu vou explicar isso para vocês. As relações estabelecidas, elas vão ser estabelecidas entre orações. O que o Brasil é o quarto, veja aqui. Sabia que o Brasil é o quarto, eu tenho uma oração subordinada a saber. E eu tenho uma oração principal, o Brasil é o quarto, a oração o Brasil é o quarto é principal em relação à estrutura que mais produz lixo. Então você tem a que mais produz lixo, que é uma oração adjetiva restritiva, e que o Brasil é o país, que é uma oração subordinada. Então uma coisa é classificar a oração que o Brasil é o quarto país, outra coisa é classificar a oração em relação ao verbo saber, outra coisa é classificar a oração que mais produz em relação à anterior. Então a anterior, ela é principal, o Brasil é o quarto país, é principal da estrutura que mais produz lixo, tá? Então essa proposição aqui está verdadeira. Infelizmente ele errou, né? Então você encontra na próxima estrutura, deixa eu ver aqui uma coisa, a próxima proposição ele apresentou como correta e de fato é correta, vamos entender por quê. No que se refere ao vocábulo que, meu Deus, tá cheio, parece piolho em cabeça de criança porca, cheia de questões relacionadas ao que e o se. No que se refere ao vocábulo que, rastreado na fala dos personagens, observa-se que há 4 ocorrências, 2 como conjunção integrante e 2 como pronome relativo. Eu tenho aqui 4 ocorrências, esse que é conjunção integrante, esse que é pronome relativo, esse que é um pronome relativo e esse que é uma conjunção integrante. A estrutura de que seríamos o primeiro está completando o sentido da palavra certeza. Então, a oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Eu tenho, portanto, verdadeiro isso aqui, tá? Na próxima proposição, é a última proposição? É a última proposição. Você tem a oração de que seríamos o primeiro, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Não é, está se relacionando com o termo certeza. Então veja que já é a segunda ocorrência de classificação de objeto direto ou de complemento e complemento nominal que ele acaba errando. Por quê? Porque não se atentou ao fato de com qual palavra a estrutura está se relacionando, ok? Gente, deixa eu ver. Não, é a última questão, né? Então, deixa eu ver. Vou analisar logo. Vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou terminar. Analise as afirmações, classificando-as como verdadeira ou falsa. Deixa eu ver se ele acertou essa questão. Questão 14, né? Questão 14, letra A. Ele errou, colocou letra E. Erra.
por causa de uma proposição. A terceira, vamos analisar. Tanto o ofício quanto o memorando devem conter 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é uma questão que eu acho que deveria ser anulada. Eu acho. Por quê? Porque no Manual da Correspondência Oficial de 2018, nós não temos mais essas 3 classificações, de ofício, memorando, essas 3 classificações, porque tem o aviso, né? Aviso, ofício, memorando, eles são estilo ofício, documento padrão ofício, mas com o Manual da Correspondência Oficial da Presidência da República de 2018, eles todos foram chamados de ofício. E aí você tem categoria. Você tem a categoria de conjunto, categoria de... esqueci as nomenclaturas, mas tem uma aula que eu vou disponibilizar na quarta-feira, acompanha aqui, que eu acho que é interessante. Então, se o Manual da Correspondência Oficial de 2018 sofreu alteração, como é que ele chama isso aí? O candidato pode entrar com recurso, indicando que se eles pediram correspondência oficial, sem delimitar que é a de segunda edição, os candidatos estudaram pela terceira edição, e na terceira edição não há mais essas referências, ok? Mas no anterior, ok, verdadeiro. Embora também seja utilizado no âmbito privado, o ofício é principalmente utilizado por prefeituras, secretarias, tribunais e demais órgãos que compõem o Estado. De fato, verdadeiro, isso aqui eu acho que é interessante. Acompanha o canal, vai estar disponibilizada a aula, uma aula bem bacana em que eu trabalho com as referências ligadas tanto ao manual de segunda edição, que é anterior a 2018, quanto às alterações de 2018 e o decreto de abril de 2019. Acho que é interessante, porque ela falhou. Ela não deveria ter cobrado conceitos ligados à segunda edição. Mas, enfim, isso aqui eu acho que seria interessante entrar com recurso. Embora não obrigatório, é adequado que se faça o uso da epígrafe no ofício, posto que isso agiliza a tramitação do documento no ambiente de destino. De fato, isso é bem verdadeiro. Ele até mandou para mim, perguntando é obrigatório, não é obrigatório? Não é obrigatório. Mas a epígrafe, ela acaba indicando um breve resumo do que está sendo apresentado. Isso agiliza mesmo, tá? E isso é verdadeiro. Foi a única estrutura que ele errou, porque as demais ele acaba acertando. Ele colocou falso. Não, ele acertou, não é? Não, 13, 14. Ok, ele errou mesmo. Que o gabarito é a letra A e ele marcou a letra E. Eu tenho aqui verdadeiro e ele marcou falso. O resto está adequado por causa de uma estrutura. Essas questões de código são terríveis. Deprimentes, essas questões de código, na minha opinião. O que diferencia principalmente o ofício do memorando é a forma, não a finalidade. De fato, a finalidade ela se confunde bastante, tá? Você tem... Perdão, deixa eu retificar. O ofício, o memorando, ele tem a mesma forma, tanto que é padrão ofício, mas a finalidade aqui é diferente. O memorando é interno, o ofício ele é externo. Então ele é entre órgãos e entre órgão e particulares. Só que mais uma vez essa questão tem que ser anulada, porque não há mais essa referência de memorando e de ofício, tá? É uma outra diferenciação hoje. Mas nesse caso, pensando no manual da segunda edição, anterior a 2018, ele não se diferencia na forma, eles se diferenciam na finalidade. O memorando não possui validade jurídica. Como ser correspondência oficial, gente? Pelo amor de Deus, uma pessoa que marca isso aqui como verdadeiro tem que tomar um cascudo. Desculpa, que é uma questão de lógica, tá? Então eu tenho, de fato, a letra A. Tem razão, não é, de ter assinalado isso aqui, porque é uma informação tão pontual. A correspondência oficial é isso, eles pegam
justamente no detalhe. Última questão, 20 minutos de vida, vamos lá. Na redação técnica, deixa eu ver se ele acertou. Acertou. Na redação técnica, a impessoalidade é dada ao texto através do uso de uma linguagem administrativa que se caracteriza não só pela presença de expressões do jargão burocrático, como também pelo uso de padrões arcaicos de construção de frases. Gente, precisa ser um texto claro, porque além de impessoalidade, você precisa ter clareza e concisão. Então, um texto que usa os padrões arcaicos são padrões em desuso, só que não pode. A redação oficial se caracteriza pela impessoalidade, beleza, uso da linguagem coloquial não, mas tem clareza, tem concisão, tem formalidade. Não esqueçam que eu estou gravando com o celular, tá? Olhando aqui pela tela, por isso para agilizar, porque se eu fosse fazer uma gravação mais elaborada, ia demorar um tempo, fazer a gravação, fazer a edição, enfim. Aí eu decidi entregar assim para os meus meninos e meninas, porque eles merecem. Então o único problema aqui está em coloquial. A uniformidade nos documentos oficiais não deve forçosamente ser obedecida. Como, gente? A uniformidade deve ser um dos elementos primordiais da correspondência oficial, que é padronização, né? Na redação de um texto oficial, deve-se fazer uso do maior número possível de palavras para que a tal informação seja transmitida com eficiência, clareza e precisão. Aí você tem prolixidade, tem que separar o que é objetividade com prolixidade. Última alternativa, que é a alternativa do nosso gabarito e a última do nosso vídeo. Em comunicados oficiais, pode-se fazer uso de abreviações, contando que se obedeçam às regras básicas do uso perfeito. Essa aqui é a nossa alternativa. Não esqueçam, povo! A concordância é péssima, né? Não esquece, povo, por favor, não esqueçam, meninos e meninas. Eu estou com um curso de análise de provas que vai acontecer pelo Salvador Concursos. Dá uma olhadinha no site www.salvadorconcursos.com.br e análise de provas ligadas à IBFC por causa do concurso da PM. E também vou iniciar lá no Rio Vermelho uma turma minha para português regular com todos os módulos. São 4 módulos, é uma vez por semana. E vai começar no final de novembro. Se você tem interesse em ser aluno da Pro presencial, manda mensagem para mim, 71992941069. Manda mensagem pelo WhatsApp, eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo. E se você desejar fazer o curso online também, eu estou com minha plataforma, que é o ABC do Português, é aluno.abcdoportugues.com.br e também um curso online pelo Salvador Concursos, que é o www.salvadorconcursos.com.br. E é isso. Beijos. Tchau.